Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E Banrisul. Na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá de Banricompras. Muito boa noite. Abrindo mais uma edição do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. 524 Claro Net TV e também no Facebook, simultaneamente, e também no YouTube, porque a RDC TV é televisão, é rede social e é também internet. Nós fazemos jornalismo 100% local e trazendo os melhores debates para vocês, debates inteligentes, a troca de ideias e a busca de soluções. Você sempre participando conosco e nos assistindo de segunda a sexta-feira às 10 da noite, com reprises no final de semana, em 2 horários, 15h30 e no tradicional horário das 10 da noite também, tanto no sábado quanto no domingo. Cruzando as Conversas conta com oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Azof-BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, na hora de pagar, não tenha dúvidas, vá de Banricompras. Nós vamos ter uma aula de história aqui hoje, né? Programa especial, até tirei a gravata para ficar aqui mais à vontade, mas eu tenho 2 grandes mestres aqui comigo e nós vamos ajudar a todos os nossos espectadores a aprender um pouquinho mais de história, porque nós estamos vivendo o mês de abril, que é um mês extremamente voltado para datas históricas. Claro que todos os meses têm alguma marca histórica, mas nós temos aí o Tiradentes, nós temos o descobrimento do Brasil, nós temos aniversário de Getúlio Vargas e uma série de outras datas, e a gente quer saber, no programa de hoje, a gente quer debater esta maravilha do ensino da história, como é que funciona para novas gerações, como é que o jovem hoje está se interessando pelos fatos históricos, como é que ele está memorizando isso para contar a história lá adiante, como é que uma guerra hoje que está sendo vivida online praticamente, né, como é a guerra da Rússia com a Ucrânia, como é que a gente vai contar isso nos livros de história lá mais adiante, e mais, as versões da história que mudaram muito ao longo dos últimos anos. Para isso, a gente está aqui com a professora de História da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul, Cláudia Musa Faz. Está conosco aqui no estúdio da RDC TV. E o professor de História do Unificado, Felipe Guevara. Os dois certamente vão nos ajudar a entender melhor isso. Deixa eu falar um pouquinho do currículo dos dois. A professora Cláudia possui graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado em História também pela PUC, doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Me permita fazer uma piada, esses dias eu apresentei um outro convidado também. Bom, boa noite, professora Cláudia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, dessa vez presencial. Sim, uma alegria. Muito obrigado. Não, esses dias eu apresentei alguém que era graduado, mestrado, doutorado, na mesma coisa. Eu disse, vai gostar assim, né? É verdade. De história, no caso. Porque geralmente, às vezes, tem alguma mudança de perspectiva, né? Uma mudança de curso para ter alguma variação, mas é uma especialização e tanto realmente da professora Cláudia Musa Fai. Tá certo? É Fai, né? Não é Fei. É Fai. Professora adjunta da PUC, professora do programa de pós-graduação da História da PUC, orienta trabalhos de mestrado e doutorado. Bom, e aí vai, né? Coordenadora do Laboratório de História, membro da Associação Internacional. Aí eu vou escorregar no italiano aqui, professora. Audio Arquivo delle Migrazioni tra Europa e América Latina. E a Associação Brasileira de História Oral. É pesquisadora na Rede Internacional de Estudos de Língua, História e Cultura Italiana, na Universidade de Nantes, Calábria, na Holanda também e na PUC aqui do Rio Grande do Sul. E é professora da História da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul. Já há quantos anos na PUC, professora? Olha, não precisa fazer as contas assim, fechadas, mas assim... Mas eu sei, na verdade é 29 anos. Nós trouxemos esses dias o professor Jorge Aldi, né? Sim, do Tecnopuc, e eu comentei há pouco com a senhora que ele está há muito tempo lá e ele disse, somos contemporâneos, né? Sempre dando aula aqui, o Cruzando as Conversas, trazendo pessoas interessantes, e a gente quer saber justamente o que está na tela aí, como a história é vista pelas novas gerações. E aí, um craque nisso, que é
um professor que prepara alunos novos, jovens, gente de quê? 14, 15, 16 anos. Boa noite, professor Felipe Guevara, muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, Renato, professora Cláudia. Sim, na verdade, os jovens que a gente prepara no Unificado, eles, no âmbito do pré-vestibular, estão entre seus 16 até os 20 e tantos anos, mas também hoje o Unificado é um colégio, né? Então, nós temos ensino médio, ensino fundamental também. Então, jovens, história, educação é o meu cotidiano, né? O professor Felipe Guevara, que tem um sobrenome histórico, ou quase histórico, porque o Che era Guevara, né? Ou era Guevara também? Guevara também. Também, Guevara então também. É da mesma família. E certamente foi a pergunta que eu mais respondi em toda a minha vida, né? Se eu sou parente do Che Guevara. Eu já perguntaria se o senhor era um predestinado, né? Para trabalhar justamente com história. Iniciou atividade docente na área dos pré-vestibulares em 2016. No terceiro ano ainda, quando era estudante da graduação da História, trabalhou em algumas instituições durante a experiência como docente, cursos extensivos e medicina como objetivo vestibulares, Grupo Mutirão, Grupo Unificado, onde atua até o momento. E tem experimentado, inclusive, nos momentos aí da pandemia, outras maneiras de ensinar. Criou um canal de YouTube para divulgar vídeos com reflexões e temas da área das ciências humanas e criou um grupo de histórias, de estudo de histórias. Completamente online e ao vivo, professor. Que bacana isso. Foi uma experiência do ano passado, né, onde que alunos que eu já lecionava no pré-vestibular queriam uma preparação mais personalizada. Foi uma experiência muito bacana, assim, justamente no momento do qual, né, a sala de aula estava ausente do cotidiano, contatos mais personalizados fazem toda a diferença para eles, né? Eles se sentem mais envolvidos, eles têm um debate mais direto, né, e justamente, muitas vezes, o silêncio de uma sala do Meet ou do Zoom é ensurdecedor, né? Ter uma experiência mais direta, eu acho que fez muita diferença. Eu dei alguns cursos na pandemia também, aquelas câmeras fechadas, aquele silêncio, parece que a gente está falando sozinho, né? Que ninguém está participando. Bom, mas aí o professor tem um foco na preparação dos alunos para o Enem, vestibulares federais, e também grava aulas para a Universidade La Salle em diferentes disciplinas várias das ciências humanas, não é isso? Perfeito. Bom, sejam bem-vindos e eu faço essa pergunta, primeiro da missão, né, do desafio de trabalhar com história, que é uma matéria tão mutante, né, e pergunto à professora Cláudia, o quanto ela viu a história mudar nos últimos tempos e quanto a senhora mesma teve que se reciclar para poder passar isso adiante, né? É verdade. Porque eu acho que a história ela é uma ferramenta, na realidade, para várias profissões, né? E você saber história, você saber fazer esse contexto histórico, né? Se situar na história é muito importante. Eu sempre gostei muito, né, de dar aula para outros cursos, não dou aula só para os historiadores, no caso, né? Eu comecei na FAMECOS, dei muito tempo aula de história na FAMECOS, e a gente tinha disciplina de História da Cultura, História Regional, eram disciplinas muito bacanas, que era um curso de História que eu oferecia para jornalistas, publicitários, né? Depois eu passei a dar aula para os cursos de Ciências Aeronáuticas, né? Dou aula há muitos anos nas Ciências Aeronáuticas, desde 94, então agora já fez mais de 25 anos que eu dou aula para os pilotos e é uma disciplina que eles gostam demais, que é a História da Aviação. Então, eu tenho feito coisas diferentes, né? Não é? Já dei também aula para o curso de gastronomia, muito bacana, a história da alimentação. Olha só que bacana. Essa é maravilhosa, é uma disciplina muito... Que recorte interessante. Que recorte bacana, né? Interessa muita gente, né? Pessoas que gostam de viajar. Eu tive junto com uma colega, a Tânia Bian, cursos de artes, né? Então, a gente... aula de cursos de História da Arte. Então, a história... Porque a história está em tudo, né? Está em tudo, e ela permeia tudo, né? Ela tem como a gente enxerga a história na realidade. Né? Tem conexão com tudo. E eu acho assim, que tu vai ver um filme, tu vai falar assim mesmo na questão da guerra, né? E tá situado, onde que é, né? Que é esse país? O que significa isso? Por que da guerra? São tantas perguntas curiosas que eu acho que a história ajuda a gente se situar e ajuda a gente refletir sobre esse momento, né? Na pandemia, por exemplo, eu escrevi até o Juremir me encomendou, né, meu colega, né? Juremir Machado da Silva, colega jornalista também. Ele estava com aquela época com
com o jornal, né? E ele pediu, escreve alguma coisa sobre Aí eu fui lá, me debrucei na história das epidemias e fiquei fascinada, porque aquilo me ajudou tanto a entender. Era um momento de angústia, né? A gente estava sofrendo, a gente não sabia muito o que vinha, estava todo mundo muito inseguro na realidade. E aquela questão assim, de olhar para a epidemia de 19, né? Da gripe espanhola, ver o que eles passaram, ver que foi por 2 anos. Eu me dei conta, olha, isso aqui vai demorar. Eu comecei a perceber que o negócio não ia ser muito rápido, porque logo que começou, me lembro que em março, né, a gente foi para casa e eu ainda pensei, isso aí vai ser 2 semanas. Março, né? de 2020. 2020, exatamente. Eu pensei assim... Mal a gente imaginava o que vinha pela frente. Nossa, a nossa preocupação maior era aquela coisa da PUC, né? Não pode mudar o calendário, a gente vai ter que fazer isso aqui. E aí eu me lembro funcionar. E a expressão que foi dada foi assim, nós vamos trocar o pneu do carro andando. Sim. E nós fomos para casa para trocar o pneu dos carros. Ensinar os professores que não sabiam, né, os nossos colegas que não eram muito ligados com a tecnologia, um ajudando o outro, foi maravilhoso nesse ponto, assim, sabe, do que a gente conseguiu em tão pouco tempo, a gente não parou nada, a gente parou tipo dia 12, dia 19, estava dando aula. Então, acho que os colégios também, né, acho que foi assim também. Claro. Foi Foi aquela uma semaninha de adaptação muito adaptação. rápida. Foi uma adaptação voando. E lições a fórceps, né, que nós tivemos nesses 2 anos, mas que muitas ficaram de herança e certamente o senhor aí com o seu canal e tal tá usando isso, né, hoje. Tu sabe que eu costumo dizer, Renato, que a crise na história ela é sempre uma grande oportunidade. As grandes mudanças na história da humanidade, elas acontecem a partir da crise. A gente pode pegar desde a crise do século XIV, que é uma crise generalizada que a civilização europeia passa. Dentre os motivos, a própria peste bubônica, a peste negra ou a peste septicêmica, tanto faz o termo que nós utilizarmos. É a mesma peste. Ela promove uma série de mudanças na sociedade europeia que geram uma evolução, que geram a expansão marítima, que geram o renascimento comercial. Se a gente pensar a própria história do Brasil, a crise de 29, que nos atinge enormemente enquanto vendedores de matéria-prima, principalmente o café, ela é uma crise que gera a modernização da economia brasileira. Então, eu costumo dizer que a crise na história é a oportunidade de nós mudarmos. Eu tentei abordar isso muito no meu canal. Como a crise, ela acelera também a história. E acelerou nossas vidas. E acelerou, sem dúvida, Impressionante, é verdade. né? E isso que tu fala é muito interessante do ponto de vista assim, de esperança mesmo que eu vi, sabe? Quando eu vi essa questão do renascimento, né? Eu pensei, nossa, quando passar essa pandemia, a gente vai ter um renascimento no sentido de tudo, né? Nas artes, na cultura. E a gente está vendo isso. Eu estou passando assim, às vezes, na rua, vejo um restaurante novo, vejo uma loja nova, eu fico tão feliz, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, está vindo, né? Parece que está brotando coisas novas, não só aqui em Porto Alegre, mas no Brasil inteiro, né? No mundo, na realidade. Foi pena essa guerra, né? Porque ela veio no momento em que a expectativa era que uma pá de cal, assim, né? Exatamente, quando estava tudo tentando enxergar aquela luzinha no fim do túnel. Né? Mas são 2 momentos importantes no sentido de, não de positivo, mas assim, de importantes para vocês, né? Registradores da história, repassadores da história, que certamente vocês já estão tendo em sala de aula. Pandemia e guerra. Certamente isso já está sendo meio que escrito, né? Na memória dos alunos de vocês e que vai estar nos livros. Com certeza. A impressão minha, as universidades, elas têm, professor Felipe, elas têm se modernizado, se atualizado mais rapidamente para buscar esses assuntos, por exemplo, para as provas de Enem, de vestibular. O Enem, na verdade, ele é uma grande inovação na história da educação brasileira. O Enem ele se diferencia de qualquer vestibular tradicional, que aqui não é nenhum demérito, tradicional no sentido de ser mais antigo, diferente, como o vestibular da PUC, vestibular da URGS, vestibular da FUVEST, porque o Enem é uma prova de competências e habilidades, Renato. Então, tu pode cobrar a história do Brasil através da produção de memória num cemitério. Tu pode falar de meios de comunicação, que a gente está, por exemplo, tanto comentando sobre o nazismo e o papel do Goebbels, como também do papel da internet na Primavera Árabe. Então, principalmente o Enem, ele nos possibilita trazer a história para o cotidiano, para o campo presente.
né? Desenvolver habilidades para o aluno andar pela rua e entender o papel de uma estátua, que inclusive nós vamos falar sobre algumas. O aluno andar pela rua e entender o que é um protesto na esquina democrática. Isso tudo vai estar numa prova. Isso tudo não vai ser uma decoreba de datas, de nomes e lugares estranhos. O Enem, ele é uma prova que nos permite levar o aluno do imaginário para as vivências dele. Então, isso é muito rico, isso é muito interessante. A gente passa no Unificado hoje por uma modificação no ensino, inclusive, do qual a gente não só tem que preparar ele para uma prova mais tradicional, mas também falar de competências e habilidades que o Enem aborda. Claro, mas o que eu noto é que o Enem, às vezes, já está tratando de assuntos atuais que não estão nem nos livros ainda. Claro. Muitas vezes nas pesquisas, eu vejo muito assim as pesquisas do pós, né? Por exemplo, essa questão mesmo dos cemitérios que o Guevara falou. Eu me lembro de um professor, o Belomo, né? Foi meu professor de história, e ele fazia passeios no cemitério. Ele já via naqueles túmulos a questão da obra de arte. Então, é uma pesquisa relativamente recente no Brasil, mas que já está indo para as provas, né? E isso é bacana também, né? Porque a gente não faz aquelas teses, aquelas coisas para ficar parado na biblioteca, né? Então, eu acho bacana quando alguém lê e dali alguém faz algum produto na realidade, né? Estão surgindo livros didáticos, documentários, coisas assim que não só é aquela ideia do texto, né, do livro, mas a gente tem possibilidade de fazer, de entregar, né, vamos dizer assim, esse conhecimento de uma outra forma. E eu acho que a juventude, ela não quer mais, ela quer uma coisa mais rápida, e a gente tem que entender isso. Né? Mais dinâmica, né? Mais dinâmica, o mundo ficou mais rápido, né? Então, não adianta, você não vai perder como era antigamente, né, que a gente ficava 3, 4 dias lendo um livro. Isso aí, hoje em dia, é quase que inimaginável, né, você pensar isso, né? Embora, claro, eu reconheço que algumas áreas, né, a gente precisa da leitura mais intensa, né? A literatura, por exemplo, né? Tem algumas áreas que não dá, filosofia, mas eu acho que na história a gente pode aprender de uma maneira mais dinâmica, acho que mais lúdica também. É exatamente o que eu ia dizer, e acaba sendo mais lúdica. Você sabe que eu tenho pós-graduação, mestrado, doutorado em criança e adolescente, né? Eu tenho uma escadinha, né? Então, 8, 14 e vai fazer 17 o último. Então, eu sei, eu tenho esse retorno, por exemplo, pai, esse assunto é chato. Essa história aí é chata. Eu acho que talvez seja um reflexo, né, de todas as escolas e tal, não vou generalizar, obviamente, mas a gente deve ouvir muito isso dos adolescentes em casa, os pais devem ouvir isso. Então, eu acho que a chave está, isso que a professora Cláudia falou também, que o professor Felipe deve trabalhar bastante. Também a forma como vocês trabalham, como vocês repassam esses conteúdos, né? A linguagem, o dinamismo. No cursinho se faz isso há séculos. Os professores de cursinhos, né, são verdadeiros magos nessa questão de prender a atenção, né? E de dar fórmulas, né? Não para decoreba, mas para dar um gatilho para poder chegar naquele determinado conteúdo. Porque história não tem muita decoreba, não adianta, né? E não é assim o sentimento? E assim, Renato, eu acho que tem... Poder chegar nesse público. Tem uma coisa que eu particularmente gosto muito de fazer, é que a gente fala do passado, mas o tempo inteiro a gente está tentando interpretar também o presente a partir do passado. Quando, por exemplo, a gente fala de Revolução Chinesa, tem alguma coisa mais difícil que tu ficar decorando uma série de nomes que estão distantes da nossa língua, em datas que já passaram, em lugares que tu nunca viu? Parece árido, né? É claro que a gente vai ter que dar uma contextualizada na história, a gente vai ter que falar de personagens e até de alguns conceitos. Mas talvez seja interessante a gente usar uma parte da aula de história para passar o documentário Indústria Americana, que fala da integração da economia da China com os Estados Unidos. Eu vou falar da Revolução Iraniana, mas talvez em algum momento da minha aula seja bacana eu trazer um HQ que fala sobre a visão das mulheres da Revolução Iraniana, que é Persépolis. Talvez eu esteja falando de ciclo da mineração.
e o legal seja levar o aluno para comer um feijão tropeiro e andar um pouco pela história desses agentes da história brasileira e que ligavam várias regiões através das suas carroças e levavam a comida dentro de uma panela para poupar o máximo de espaço possível. Então, eu falo também, essa semana inclusive teve um momento muito bacana que eu estava falando de Grande Depressão, crise do capitalismo, 1929, e eu tentei trazer para eles um debate atual, que é a grande resignação. Isto é, os Estados Unidos hoje passa por um fenômeno que pessoas, normalmente de classe média, estão largando o trabalho para não ter algo em mente. Não tem uma nova oportunidade, não tem algo para largar hoje, mês que vem assumir. Ela simplesmente não tem mais saúde ou propósito de encarar o momento. E os alunos me agradeceram no final da aula. Nossa, senhora, eu nunca achei que uma aula sobre uma coisa que aconteceu há 100 anos atrás ia ser tão importante no presente. Para a gente repensar o nosso futuro que está logo ali. Tão atual, né? Então, eu acho que tão velho, mas é tão atual. Uma grande demanda, Cláudio e Renato, é tentar contextualizar coisas chatas, antigas e datadas com o nosso cotidiano e presente. Coisas que parecem burocráticas, áridas, cristalizadas no passado, elas têm alguma ou muita conexão com o nosso presente. E aí é o papel de vocês de fazer essa linkagem. A gente ouve, infelizmente, dos alunos, para que eu preciso saber isso, pai? Né? Para que eu preciso, mãe, dessa fórmula de Bhaskara, né? Não é só na história, mas matemática, eles questionam muito, ou alguma outra coisa, a geometria, por que eu preciso saber as diferenças, os lados de um triângulo, enfim. Mas na história, como disse a professora Cláudia no início, né? A gente comentou aqui, a história está em tudo. Então, ainda pegando o exemplo de vocês da pandemia, eu queria ter comentado isso antes, mas aproveito agora o gancho. Na pandemia, muita gente se dedicou a quê? Livros, filmes, né? Muito filme, muito streaming, foi um grande boom das séries, enfim. E ali tem, pelo menos, não vamos ser tão otimistas, mas pelo menos metade daquelas séries ali tem ingredientes históricos, tem ambientações históricas, tem cenários, personagens que ajudaram em muito a repassar esse conhecimento, né? O documentário Indústria Americana, que o professor Felipe citou, premiadíssimo, ganhou o Oscar de melhor filme documentário, né? E está, inclusive, no Netflix. Aliás, só para comentar, a Netflix teve, essa semana, uma queda de 200 mil assinantes pela primeira vez e uma queda de 26% nas ações. Claro, pós-pandemia, né? As pessoas que assinaram lá estão deixando de assinar, até porque estamos numa crise financeira também, então está vindo a realidade. Depois do pós-pandemia, tem a retomada e também tem a dura realidade que as pessoas estão sentindo. E, infelizmente, tem uma guerra. Mas isso é para outro assunto. Eu insisto um pouquinho na pergunta. A pandemia e a guerra já aparece, por exemplo, em sala de aula, professora Cláudia? Como é que vocês estão tratando isso? Sabe que foi tão interessante lá na minha escola que a gente fez um tipo de uma... tem o átrio ali, né, no prédio, e a gente fez uma... um tipo de uma... Não foi palestra, sabe? Foi discussão de professores. Então, veio o professor de Relações Internacionais, veio o professor de História, veio o professor de Geografia. Então, várias áreas, né? Para falar sobre a guerra da Ucrânia. E foi incrível o interesse, né? Alunos se reuniram na hora do almoço ali, foi a hora do intervalo entre os dois turnos e juntou muita gente para assistir. E já fizemos o segundo, né? Porque veio um interesse muito grande. Então, as perguntas, né? As pessoas estão querendo saber. Na realidade, a gente pode ver na própria internet, né, como está aparecendo programas e lives sobre a questão da Ucrânia. Vamos dizer assim, despertando um interesse muito grande. E qual é a área que vai poder, vamos dizer assim, projetar, vai poder fazer hipóteses? É a nossa área de humanas, né, na realidade. E a gente também
Eu acho que a história traz muita coisa, assim, a gente tem tipo assim uma caixinha de coisas que a gente pode recorrer. Então, por exemplo, logo que começou aquela questão da resistência, eu me lembrei de Stalingrado. Stalingrado é um exemplo de resistência que aconteceu na Segunda Guerra. Então, olha, é possível. Stalingrado resistiu 1 ano. Aquela cidade ficou arrasada e as pessoas resistiram. Então, a história pode te trazer esses exemplos, né? Porque são homens como nós, só que viveram em outro tempo, né? Então, impressionante, né, isso? Essa questão da humanidade, né, que tem aí é muito rico. Da referência que a história nos dá, né? Exatamente. Para saber que os fatos de hoje podem ser interpretados de alguma maneira, né? De que tem saída, de que tem solução, de que tem reconstrução, né? Eu via essa semana as imagens. Desculpa, eu estou muito empolgado com esse assunto. Eu estou falando demais aqui nesse programa. Mas eu vi as imagens de Mariupol, né? Aquela cidade da Ucrânia que foi destruída, inclusive um bilionário ucraniano está dizendo que vai reconstruir a cidade. Eu olhava aqueles prédios lá que viraram carvão, eu me lembrava de, não como vocês da história, que vocês têm a referência da história, mas eu como cinéfilo lembro do Pianista, do Roman Polanski, lembro da Vida é Bela e de toda aquela destruição da Alemanha, da parte da Polônia, e de que hoje são países que estão reconstruídos, que não, ou seja, a história... E essa frase se diz muito, né? A história já nos mostra, né? Sim, Volta e meia a gente diz isso. A história já nos mostra que tem solução, que tem renascimento, como a senhora disse, que tem reconstrução. Ou seja, só estamos torcendo para que essa guerra acabe logo, para saber que ali adiante a gente vai ter uma nova Ucrânia, se possível uma nova relação internacional, enfim, né? Esse seria um outro debate. Mas a história nos dá esses exemplos, isso é muito bacana. Queria comentar 2 coisas até, né? A consciência histórica que a gente tem que ter do momento de ressurgir da pandemia. Eu sempre falo para os meus alunos, galera, deem graças a Deus que em 2, 3 anos a vida está minimamente voltando ao normal e as coisas estão sendo retomadas. A peste negra, entre idas e vindas, dura 100 anos para acabar. Né? E mais do que isso, eu acho que tem um debate... Vocês estão reclamando de 2, de coronavírus. Não, tem um outro debate que é muito interessante para falar sobre a guerra da Ucrânia, que é uma ideia de gamificação da guerra. Né? Os jovens hoje, cada vez mais, né, vivem jogando em qualquer pedaço de tela, né? Seja no videogame, seja no computador, seja no celular. E, inicialmente, teve toda uma euforia de estar vendo vídeos em tempo reais, né, gravados muitas vezes da cabeça de um soldado, glorificando aquele momento como algo, como um videogame. E, gente, a guerra é um negócio doloroso, é uma coisa horrenda, que gera sofrimento, e claro que assistir aquilo à distância, sentado no meu sofá, pode ser um programa interessante e até curioso, né? Mas tem que se tomar observação, né? Tem que se tomar um cuidado, por outro lado, para a gente não naturalizar isso, claro, e enxergar como uma coisa distante. É distante para nós que estamos no Brasil, né? E que talvez nunca vamos ter contato. Coisas muito traumáticas, né, que a gente tem visto e que já aconteceram no passado também, né, que é essa questão da violência, né, e da própria questão, por exemplo, eu me lembrei muito, na Inglaterra aconteceu isso também na Segunda Guerra, que as mães tiveram que se separar dos filhos, mandar os filhos para o interior, né, para protegê-los. E aí a gente vê também, né, homens ficando lá na Ucrânia, mandando suas mulheres com as crianças, com os mais velhos. E o que vai ser dessa gente, né? O que vai ser desses milhões de pessoas que foram embora e que deixaram suas casas, suas roupas, tudo que tinham, né? Então, essa ideia do sofrimento humano também, eu acho que até desperta uma solidariedade, porque a gente fica tão preocupado também, né? O que vai ser deles, o que vai ser da criança. Eu me lembro de uma imagem que eu vi de uma criança que saiu com uma sacolinha sozinha, assim, né? Eu acho que com 11 anos de idade, a mãe não pôde ir junto e mandou. Eu fico pensando, nossa, imagina uma criança, 11 anos, passando fronteira, né? Saindo com a tal da sacolinha, o que vai ser dessa criança, né? E é realmente, sabe, um imponderável que a gente não sabe o que vai acontecer, né, com todos esses que estão agora na fronteira, que estão refugiados, que estão até vindo alguns para o Brasil, né? Então a gente vê que é o drama da guerra, né? Tem o lado B, né? E para vocês que trabalham com história, deve ser nesse ponto, claro que a guerra é triste, né? E como disse o professor Felipe, tem que fazer uma diferenciação do que é um joguinho ficcional, né? E o que é a realidade que está acontecendo ali do outro lado do mundo com seres humanos. Mas a guerra, da maneira como ela é coberta também pela mídia,
e nós temos uma diferença hoje, que ela é online, ela permite a construção de versões mais seguras também, né? Diferente de acontecimentos do passado que a gente teve. Esse é o nosso próximo assunto depois, as diferentes versões. E tendo que correr atrás depois para atualizar, né, as versões de determinados acontecimentos. Agora a guerra está ali ao vivo, né? Aliás, o nome de um outro filme também sobre guerra ao vivo, né? E que é contada não só por jornais, não só por televisões, não só por jornalistas, mas também, e também professores de história, mas também por artistas, né? Por filmes, por documentários, por livros, por retratos artísticos, enfim, daqui a pouco. E com a internet a gente tem até depoimento de pessoas de lá, né, que estão sofrendo, assim, que conseguiram falar com a família, quer dizer, a internet não acabou ali, né, então isso é incrível, isso mudou na realidade, né, a gente vai ter muito mais fontes, na verdade, os historiadores, né, que trabalham com fontes, eles vão ter muito mais para poder pesquisar e para poder depois contar essa história, né? Vai ser muito rico, porque não vai ser só fotografia, filme, depoimento, né? Vai ser uma série de fatores que estão... A gente ainda está muito em cima dos acontecimentos, né? É bom um certo distanciamento para poder ficar mais claro as coisas. Mas eu acredito muito na história do tempo presente, que essa história, como o Felipe está dizendo, né? O que a gente pode tirar desse momento que a gente está vivendo e refletir sobre ele. Então, isso é uma forma de fazer história também. E acho que é a que mais interessa hoje em dia para os alunos é justamente... É uma história viva, né? É uma história viva. Eles estão vivendo isso, deve ser muito interessante. Professor, com certeza. Não, e eu ia comentar também o seguinte, né? A gente viveu, pelo menos no nosso mundo ocidental, um período de muita paz e prosperidade desde a Segunda Guerra Mundial. É óbvio que existiu a Guerra Fria, é óbvio que existem e existiram uma série de guerras do Oriente Médio, na África, na Ásia, mas dentro daquilo que a gente entende como Europa, por exemplo, não há um grande conflito há quase 100 anos, né? E as pessoas não estão tendo um pouco a dimensão de que talvez nós estamos entrando num período de turbulências, que a gente não estava mais acostumado. Então, essa consciência histórica eu acho interessante, de realmente perceber que a gente está vivendo um momento excepcional. E tem um outro fenômeno que eu acho interessante, como a gente naturaliza fácil as coisas, né? Não sei vocês, assim, mas quando explodiu a guerra, a gente estava captado aquilo 24 horas por dia, né? Hoje a gente olha durante o almoço, rapidamente, uma TV, vê as informações, a guerra ainda continuou. Sim, a gente vê a manchete do dia sobre a guerra, né? Exatamente. Aí eu ia perguntar para vocês, assim, o quanto a cobertura jornalística, ela contribui para esse registro histórico, né? Porque nós temos também, infelizmente, temos esse fenômeno novo na sociedade, que não é tão novo assim, mas que é o das fake news. Então, qual é o trabalho que se tem, né, do historiador para diferenciar o joio do trigo e poder contar essa história de uma maneira mais correta? A gente, em geral, pesquisa bastante a imprensa, né? Porque a imprensa geralmente ela confere, né? Ela confere os acontecimentos. Então, claro que tem imprensas e imprensa, mas em geral, né, a gente... Ela foi criada para isso. Foi criada para isso. O historiador vai dar o desconto, se é um jornal que tem anunciante, se não tem anunciante, se é um jornal que tem uma certa ideologia, se não tem... Isso a gente está acostumado a fazer. O problema é que, em não cair, vamos dizer assim, em fake news, é a nossa profissão. A gente sempre foi assim, na realidade, muito crítico, né? O historiador é crítico, duvida de tudo, é aquela coisa, né? Então, a gente está acostumado com isso. Então, acho que no futuro a gente vai usar, com certeza, a imprensa vai ser das maneiras, né, vamos dizer assim, que a gente vai fazer a história, mas também, né, eu acho que a gente vai abrir para essas outras mídias, né, que eu vou chamar os digitais aí, né, porque vai ter muita informação. Claro que vai ter que ser garimpada, separar o joio do trigo, mas vai ter muita informação. Essas que eu trabalho, por exemplo, fontes orais, são depoimentos, por exemplo, né? Então, isso é muito rico. Quem passou por um trauma, né, que consegue falar sobre aquilo que passou,
Tem historiadores que trabalharam, por exemplo, com campos de concentração, né? Pessoas que escaparam do campo de concentração. E esses depoimentos são extremamente valiosos porque eles reconstituem. Tu pega 1, 2, 3, 5, 10 pessoas que contem aquilo e vai batendo, vamos dizer assim, tu vai construindo, né, vamos dizer assim, muito próximo do real. Porque é difícil 10 pessoas te dizerem a mesma coisa e tu vai comprovando, né? Tu vai vendo que aquilo ali realmente foi assim. Então, essas técnicas hoje em dia, né, elas estão cada vez mais apuradas. Então, e a gente tem, né, correspondentes que estão lá, sempre tiveram, né, na realidade. Eu me lembro até do Saint-Exupéry, foi um correspondente de guerra, né? Mas sempre teve gente boa fazendo sendo correspondente de guerra. Mas, particularmente nessa agora, eu tenho visto muito, assim, até rádios, né, que nem são, assim, não são nacionais, vamos dizer assim, colocando lá um correspondentezinho, uma pessoa que vai até ali. Não precisa ser mais a CNN sempre mandou, né, lá desde a década de 90, mas hoje em dia mais órgãos de comunicação estão mandando. E isso faz também que a gente tenha uma multiplicidade de versões, assim, né? Exatamente. Até para conferência, né? Até para conferência. Porque não dá mais para mentir tanto a respeito de algumas coisas óbvias, né? Exatamente. Porque tem ali o teu concorrente que está contando a verdade. Por exemplo, tá ali... a narrativa que vem lá, né, do Putin, por exemplo, é uma narrativa que a gente consegue facilmente desmontar, né? Porque ele vai dizer assim, estão colocando cadáveres aqui. Pô, mas como estão colocando cadáveres aqui? O cara que está até cobrindo na Bandeirantes, eu vi outro dia ele falando, pô, ele viu, ele estava na rua quando as pessoas, os civis foram mortos, né? Ele tirou foto, quer dizer, então, mais independente do que um brasileiro que está lá sendo correspondente, né, para uma rádio brasileira. E o Vladimir Putin censura a sua própria imprensa, só usa a agência estatal e acha que está contando a verdade para o resto do mundo, né? Exatamente. Como se não tivesse todo o resto. Ali você vê órgãos... que, nossa, é facilmente desmascarado, né? Porque a gente tem... Os olhos estão voltados para lá, para aquele foco, né? Não, Isso. E claro, não tem como enganar. E eu acho que tem um outro debate que é muito importante, a professora Cláudia citou isso, que é o seguinte, as fake não são news. Né? Na verdade, a imprensa, muitas vezes, ela sempre produziu algumas ideias, né, dependendo do viés ideológico delas, que não acompanhava a realidade. A gente pode pegar a própria Era Vargas no Brasil, né? Ou o jornal era amigo do Vargas, ou ele era crítico do Vargas, ao ponto de inventar mentiras, incitar golpes de Estado. Então, o papel do historiador sempre foi olhar com criticidade. Agora, eu acho que um grande desafio que nós temos, enquanto professores, tá? E lidar com uma geração que a internet é o cotidiano, é a regra e muitas vezes é a realidade principal que tu vive, é tu ter um cuidado entre a versão que tu recebe no teu WhatsApp, né, um vídeo aleatório que tu olha no YouTube e aquilo que é ciência, aquilo que é verdade e aquilo que é informação. Então, até entrando um pouco no ensino de história e os nossos desafios hoje, eu não sou nem técnico otimista, nem técnico pessimista. Tá? Eu acho que a tecnologia ela traz potencialidades e problemas, como qualquer outra dimensão da vida, né? E óbvio que ela vai trazer potencialidades, como vocês dois bem comentaram, mostrando a guerra em tempo real, trazendo depoimentos de pessoas que estão sofrendo aquilo, um áudio, um vídeo, né? Mas, por outro lado, ela também pode produzir algumas versões de pessoas que não têm um compromisso institucional com a educação, com a comunicação, com a sociedade e trazer aquilo como uma verdade absoluta. E esse é um desafio muito grande. Hoje em dia é muito difícil desconstruir uma ideia que um aluno viu num vídeo do YouTube de determinado canal, que com todo respeito, e não é demérito, mas muitas vezes são pessoas que elas não passaram por uma graduação em História. São pessoas que não têm uma preparação para pesquisa. Qualquer um pode falar sobre história, como eu também posso escrever um livro sobre planificações da engenharia. Só que, claro, a minha chance de cometer algum erro é muito maior daquele que estudou aquilo, trabalhou com aquilo e se preparou para aquilo. Né? Então, também tem que cuidar para a gente não cair num debate, né? Que talvez seja empobrecedor o ensino de história pelo YouTube, pelas redes sociais, é uma afronta à sala de aula e à história e à produção
do conhecimento histórico? Eu acho que não, mas a gente tem que também ter cuidado, né? Porque é uma ferramenta difícil de lidar, né? Tem que depurar também, né? É como em tudo, né? Jornalismo, medicina, exercício da medicina, saúde, fazer um canal sobre saúde, só porque eu gosto de saúde, tudo tem que depurar. Mas eu quero pegar essa ideia, professor, para a gente falar em seguidinha de fenômenos como o do Peninha, do jornalista Eduardo Bueno, por exemplo, que eu queria dissecar. Mas antes disso, deixa eu então colocar aqui, ó, o Abril. Por que nós estamos falando de história também? A ideia do programa é falar um pouco do Abril, porque, claro, além da Páscoa, ela tem o Dia do Hino Nacional, 13 de abril, tem o Dia do Índio, 19 de abril, que também é o aniversário de Getúlio Vargas, tem Tiradentes, que é 21, tem o Dia do Descobrimento do Brasil, que é 22, e tem o Dia da primeira missa no Brasil, que é 26 de abril. Então, a história está muito presente no mês de abril. A senhora trouxe algumas figuras aí de Tiradentes, é isso? Da história de Tiradentes para a gente acompanhar? Porque é interessante ver através das imagens, né? Porque a gente tem um imaginário na realidade. Muitas vezes porque foi nos livros didáticos que a gente viu aquelas imagens, ou porque teve um tempo no Brasil que foi dinheiro, né? Então as pessoas pegavam a célula na mão, então tinha essa célula com a imagem do Tiradentes. E aí eu queria mostrar para vocês algumas coisas que eu acho muito interessantes, né? Porque na época do Tiradentes, a Inconfidência, o ano da morte, é porque é um dos poucos que a gente comemora a morte. Né? Porque a maioria das pessoas a gente comemora a vida, o nascimento, ou o caso Santos Dumont, por exemplo, a vez que ele voa, né? Quando ele conquista, É uma conquista, Aliás, professor, é um fenômeno dos personagens históricos brasileiros, né? Talvez uma outra referência seja o Zumbi dos Palmares. A gente sabe a morte do Zumbi, dia 20 de novembro, mas não sabe o nascimento também. Ou então a Revolução Farroupilha, que é o dia que nós perdemos a guerra. Né? Não, são as datas negativas. É uma guerra que a gente perdeu, a gente acha que empatou e comemora como se tivesse ganho. É isso aí. Mas voltamos ao Tiradentes, então. Vamos mostrar a primeira imagem aí? A imagem de Tiradentes como alferes, né? Isso. Essa imagem, ela só foi feita na década de 40, em 1940, que era a época do governo Vargas, né? Então, já no século XX. Já no século XX. Isso é interessante, porque e se a gente mostrar, assim, para a maioria das pessoas, ninguém vai dizer que é o Tiradentes. Pois essa imagem é difícil de identificar ele. Vai ser difícil de identificar, porque a gente tem uma imagem construída que é muito colada na nossa memória. Aquela imagem meio de Jesus Cristo. Que é a imagem de Jesus Cristo. Com aquela bata, aquele barbão. Com o sofrimento, com a forca, né? Porque foi uma maneira como ele morreu, foi muito traumática. Ficou muito... essa ideia de mata enforcado, esquarteja, arrasta pelo chão, salga a terra. Quer dizer, são muitas imagens que foram feitas pela época do Império. Vamos ver a próxima aí. Pode passar, Ana Santos. A próxima aí é justamente o enforcamento. Exatamente. Quando essa a hora da forca. Isso, a hora da forca, né? Então, essa ideia de que ele vai ser enforcado, vai para o céu, né? É uma imagem, assim, meio do mártir, né? O sofredor, aquela coisa toda. Essa imagem é bem antiga, né, professor? Também é bem antiga, 1800 e pouco. 1836 eu tenho aqui no registro que a senhora trouxe para a gente. Lembrando que o Joaquim José da Silva Xavier foi enforcado em 1792, é isso? Isso, exatamente. É a data que a gente... é pós, né? Porque, na verdade, assim, o Império não fez nada. Salvou, inclusive, a terra, né, onde ele pisava, não deixou registro dele, porque não era interessante para o Império contar um cara que tinha sido contra eles, né? Então, porque foi na época da Dona Maria, mas tanto o Pedro I como o Pedro II são da mesma linhagem, né, dinástica. Então, para eles, não tinha como tu lembrar do Tiradentes. Que foi um líder republicano no período monárquico. Ele é um líder republicano no período monárquico, então não combina, né? Então ali ele é apagado, não deixa vestígio. Então ele vai ser lembrado já com os republicanos, né? Depois do advento da República. Isso é bem interessante. E assim, Pois não. Eu acho que também é interessante pensar que o regime republicano brasileiro ele é proclamado em 15 de novembro de 1889. E é um movimento sem nenhuma raiz popular, né? Tem uma famosa manchete de jornal... Não emergiu do povo. É uma manchete muito famosa que diz o seguinte: e o povo assistiu aquilo bestializado. Né? Não entendeu o que era aquela gritaria no meio de uma praça por militares em cima de um cavalo. Né? Então, o que o governo, o que o novo regime precisa? De um herói popular.
Quem a gente pode resgatar? Sabe que até tem 2 outras opções que o Estado pensa, assim, o Frei Caneca. Pô, o Frei Caneca é o Che Guevara da história do Brasil, né? Ele pega em armas 3 vezes contra o Império e esse é o problema, ele pega em armas contra o Império. E ele é muito popular, ele é radical. Se pensa também no Bento Gonçalves, mas o Bento Gonçalves também pegou em armas contra o Império. Então, como tu vai eleger um herói popular que é sinônimo de rebeldia armada? E outra coisa, né? O Bento Gonçalves também era membro de uma elite, né? Também era proprietário, também tinha escravos. Então, para uma população como a brasileira, talvez não fosse o melhor símbolo de empatia. Agora, o Tiradentes é o herói perfeito. O Tiradentes, ele não tinha rosto, então ele podia ser pintado como Jesus Cristo, numa população extremamente católica. Isso vai ter uma aderência. Claro. E o Tiradentes participou de uma inconfidência que nunca aconteceu. Né? A Inconfidência Mineira ela é desarticulada antes dela ser efetuada. E outra, o Tiradentes morre sem pegar em armas e morre porque é o único dos inconfidentes, são 24, é o único pobre. É o único que não é um membro de uma elite. Então, o Tiradentes ele é alavancado como herói, ele é produzido como um herói nacional. Se torna um feriado, a população fica sabendo quem é, e amanhã ou hoje, né, dependente de quando tu estiver assistindo, a gente não trabalha. E lutando, por isso que a gente não trabalha. E o Tiradentes, ele morreu como um Marte clássico, né? Um Marte clássico, lutando pela liberdade, lutando por um objetivo nobre. A ideia maior era não pagar imposto, né? Ele está muito associado a essa coisa do iluminismo. Do domínio do Império, né? Porque, na verdade, os outros 24 ali, é uma elite que é letrada. Inclusive, alguns foram para Coimbra, trouxeram livros do iluminismo. Só então... ele que se ralou, então? Só ele foi denunciado, na realidade, né? Ele foi delatado. Tem a história que nem Judas, né? No Carnaval, e associa com o cristianismo também. Ele foi denunciado, todos botaram meio que a culpa nele, e aí não teve muita saída, né? Os outros tiraram o corpo fora e deixaram ele... Foi quase que o primeiro impeachment, assim, a primeira cassação a da delação história. Premiada. Assim, né? Exatamente. Delação premiada. Não, e outra coisa, né? A galera lembra que o Tiradentes, ele tirava dentes, mas o Tiradentes também era um excelente violinista, assim, tocava violão muito bem. Tocava violão, né? Ia nas tabernas, né? Ele parece que ele era um divulgador do movimento. Era muito popular, né? Popular nesse sentido também. E ele teve várias profissões, foi do exército, então ele vamos dizer assim, as pessoas tinham empatia por ferreiro, parece que ele foi também. Tem autores que falam até questão de contrabando. Então, ele estava em todas, vamos dizer assim, né? Em vários papéis, e isso forma, né, vamos dizer assim, uma empatia. Eu posso me admirar ele por isso, eu posso admirar ele por outra coisa, claro. Mas eu acho que o forte aqui é o simbólico, entendeu? Porque como é contado muito tempo depois, muita coisa inventada, né? Então, assim como inventaram o rosto, vão inventar coisas. Então, inventam em cima dele muitas coisas, que ele era muito bonzinho, que ele foi traído pelos amigos. Então, tira um pouco da participação dele, né? Deixa aquela história sem conflitos, vamos dizer assim, né? Dá uma açucarada ali no mito, né? Porque ele vai ter que se tornar um mito. E diferente de Jesus Cristo, não tinha nem a Bíblia para tentar contar algumas versões da história, né? E a Bíblia a gente já discute, né? Várias coisas. Imagina no caso de Tiradentes que não tem. Agora, a próxima imagem aí que tem é uma imagem bem curiosa, né? Que depois... ele com os inconfidentes, né? Assim, quando a confabulação. Ideia... Confabulação, exatamente, tramando, né? Essa imagem é interessante porque depois ela vai para a nota, né? Para a nota. E ele ali perto da coluna. Ele ali perto da coluna. Já tá com o cabelo comprido, com a barba, né? Já configuraram ele assim. Até a gente sabe que ele não morreu assim, porque eles rasparam a cabeça e rasparam a barba para identificar bem ele, para o povo ver quem ele era, arrancaram a cabeça, né? Penduraram a cabeça dele. Então a gente tem relatos da época que não combina com a pintura, mas o que prevalece na nossa memória, isso que eu acho interessante, né? É a imagem dele de cabelo comprido e de... Essa imagem cristianizada tem alguma coisa a ver realmente assim com
com o cristianismo. Sim, com a proposta do Pedro Américo. Os artistas que retrataram ele têm essa leitura religiosa? Com certeza, né? É um projeto de tentar aproximar ele de algo que o povo já conhecia e gostava. Até depois, se a gente puder voltar para a imagem... Volta para a imagem. Eu queria fazer um outro comentário depois que é interessante. Depois nós vamos mostrar a próxima, que é sensacional. A próxima que é interessante. Ali o Tiradentes, ele está de pé descalços, né? É importante lembrar que o sapato, na história colonial brasileira e durante o Império, é um artigo de luxo. Sim, Então, o Tiradentes está descalço ali, não é desprovido de intenções, é um homem do povo. É um homem do povo. O da esquerda ali está de sapatinho meio, Claro, da elite, né? E essa mesma imagem, a professora Cláudia nos trouxe também a imagem, a próxima foi para a nota de 5 mil cruzeiros. Essa nota, está lá embaixo. É muito interessante, ela circulou no Brasil entre 63 e 74, porque outro movimento que retoma o Tiradentes é justamente o do golpe. Né? O feriado, inclusive, na legislação, e passou a ser ensinado nas escolas moral e cívica e tal, o Tiradentes, é na época do Castelo Branco. Então, é interessante isso também, né? Que eles resgatam, chama de lá do passado, vamos dizer assim, né? Que já tinha tido uma outra época importante na época do Vargas, né? Tanto que ele aparece ali como alferes, aí tiram um pouco aquele mito, né? E depois volta de novo na época dos governos militares e vem de novo, né? Pois na década de 90 a gente tem selos, né? Porque está fazendo... É de acordo com os aniversários também, né? Quando faz 100 anos da morte dele, aí o pessoal... isso eu acho que é muito pela imprensa, porque a imprensa gosta desses anos redondos, né, que a gente chama. E os vestibulares adoram também. Vestibular adora. Data redonda, isso aí é... Data redonda. É pauta, né? Vira pauta. Exatamente, vira uma pauta. E aí lembram, né, que o cara existia, né? E eu me lembro também na época do Tancredo Neves, sabe? Quando teve a morte do Tancredo, foi muito lembrado Tiradentes, porque foi uma coisa incrível. Tava todo mundo naquela ideia de uma frente e o homem ia dar certo, e aí o homem fica doente, bem na hora da posse. E era de Minas também. E era de Minas, exatamente. E aí depois o cara morre por nós, né? E deixa nós com o Sarney. Bem na reabertura política, só nos deixou uma herança, né? Deixou uma herança pra gente. Então... Volta um pouquinho para a nota ali. Então a nota tem na parte da frente, né? É o Tiradentes ali, com essa imagem cristianizada de Jesus Cristo e tal. E embaixo a cena da confabulação ali de novo retratada, né? Isso. Ele conversando de calça ali e também descalço. Foi para a nota de 5 mil cruzeiros. Essa eu não peguei. Essa é o pessoal da década de 60. 60, ela circulou no Brasil de 63 a 74. Então até poderia ter. Mas ela valia muito, era 5 mil. 5 mil cruzeiros. Eu vou dizer para vocês que eu só vivi a Era Real. Claro, não. Então o senhor é. Eu cheguei a pegar essa aí, mas eu era bem pequenininha. Mas tem lá no Santander, no porão do Santander, tem o Museu das Notas lá. Muito bacana, no centro de Porto Alegre, tem essas notas aí. A próxima imagem é. Eu considero a mais importante, porque ali tu tem as duas coisas juntas, ó. Tu tem o esquartejado e o Cristo, que tem até o crucifixo do lado. Ele deixou bem claro, o Pedro Américo deu um recado, é o mesmo autor daquela pintura famosa da independência do Brasil. Tem os cavalos ali no Riacho Ipiranga, né? Certo. É o mesmo autor, foi encomendado para ele foi lá, pensou bastante como ele tinha que fazer, aí ele faz a imagem da forca. O corpo já está morto, caído, e ele ainda está partido, né? E a imagem de Cristo está ao lado da cabeça ali, para não deixar dúvidas, assim. E é uma imagem tão, assim, assustadora, vamos dizer assim, que ela é marcante, ela te remete para aquele momento que... É muito realista essa pintura do Pedro Américo, né? Tu não esquece mais. Uma vez que tu viu isso aqui, tu não esquece mais, porque ela te marca essa coisa do quebrado, né? Do corpo partido, da dor, né? E tudo mais. Por mais que não seja verdade, porque, como a senhora disse, ele foi... Ele estava careca na hora. Ele foi barbeado, foi tirado o cabelo, tudo, né? Então não seria assim. Não seria assim. E outro detalhe, né? Eu acho que tem 2 elementos também que é importante destacar nessa imagem. Um deles é que, como diria minha falecida avó, forçando um pouco as vistas, tu consegue ver que tem o mapa do Brasil ali, né? É verdade.
E outro detalhe, né? Será que foi intencional? Com certeza. O Pedro Américo era muito ele tem muito, bom, mesmo? Né, de traço, né? Não, e o Pedro Américo, ele se adapta bem ao regime, né? Ele pinta um dos quadros mais importantes da monarquia e inaugura um dos quadros mais importantes da República. E tem um outro elemento também interessante Mas nesse se foi, quadro. o professor Felipe Guevara, se foi, o Rio Grande do Sul está como sempre mal, né? Nós somos o pé. Nós somos o pé, né? Somos o pé. E assim, o pé tá ali embaixo, tá quase fora. Quase fora. Mas assim, e tem um braço, tá? Esse braço direito dele, que ele tá jogado nessa posição, né? Meio para baixo, né? Meio sem... A fronteira ali, é Mato Grosso. E olha que interessante, na história, principalmente no Renascimento, tá? Pinturas como a Madonna, né? Sabe? Que se sacrifica por Jesus, o braço está estendido. Na Revolução Francesa tem um quadro muito famoso chamado Marat, de um pintor chamado Jacques-Louis David, que o Marat também está com o braço estendido e o Marat morre pela Revolução Francesa e é do povo também. Então tem uma série de referências nesse quadro. E não é do nada, né? O Pedro Américo ganhou bolsa de estudo, foi estudar, né, na Europa, então ele circulava na Itália, na França, então ele viu ele se inspira porque ele conhece os quadros, na verdade, né? Então é uma pintura muito realista, os traços são realistas. Bota de novo, Ana Santos, para nós aqui, nós estamos fazendo uma análise aqui a fundo. Não tem um pouquinho também da Pietà de Michelangelo aí, professor? Com certeza. Olha o dorso, né? A posição que o corpo, né? Sim, a parte do corpo ali, o tronco, melhor dizendo, né? Sim. Eu ia dizer de Jesus, né? De Tiradentes ficou naquela posição meio de Pietà, com a cabeça dele como se fosse talvez Nossa Senhora, né? Uma coisa, eu estou viajando um pouco aqui na Não, eu acho que dá para fazer essas leituras porque... Porque é extremamente cristã essa leitura, né? Não, e as cores, né? Branco e azul também. E vou dizer mais, a base, já que eu estou entrando aqui na viagem de vocês, viagem ótima, positiva, maravilhosa, aquela viga ali da forca poderia ser até entendida como a cruz, né? Sim, Jesus Cristo, certeza. né? A base da cruz. Agora eu quero perguntar o seguinte, professores de história, por que ele foi esquartejado? Eu imagino que, claro, era para dar o recado, né? Mas, assim, por que foi tão cruel, por que foi tão vigorosa essa ordem de decepar ele, fazer em pedacinhos e espalhar pela... Não sei se foi pela cidade, é do jeito pedagógico, estado. vamos dizer assim, de não fazer isso de novo, entendeu? Então é um recado, exatamente. Roubar da coroa, ou no caso, não querer pagar o fisco para o leão, né? Isso aí é pecado mortal. Pecado mortal. Tu vai ser esquartejado, arrastado pelo chão, pelos cavalos, né? O corpo ainda foi, depois de todo quebrado, ele ainda foi arrastado, para deixar bem claro, ainda foi no Rio de Janeiro, que era, não foi na cidadezinha dele lá em Minas, né? Veio para cá e no caso veio para o Rio, né? E no Rio de Janeiro, que era a sede da corte, ali é que o negócio vai ser demonstrado, com bastante né? visibilidade. Bastante visibilidade. E todo mundo vai contar depois, né? E outra coisa que pouca gente lembra também, mas a coroa portuguesa, ela fazia isso recorrentemente, né? Tem algumas revoltas do Brasil colônia que os líderes também são esquartejados, né? Tem uma revolta que acontece em Minas Gerais, no século XVIII, revolta de Filipe dos Santos. Filipe dos Santos tem os 4 membros amarrados em cavalos e os cavalos partem em direção opostas até ele ser esquartejado. Então, a coroa portuguesa tem essa prática. E, aliás, o Brasil tem essa prática, né? O Brasil Império também reprime as revoltas com muita violência. A gente pode pensar numa revolta que acontece no Pará, chamado cabanagem. A cabanagem acontece em 1835 e a repressão à cabanagem mata 30% da população do Pará. 30%. Então, o Estado brasileiro, ele tem essa prática. Revoltas são reprimidas de maneira pedagógica, exemplares. Indo um pouco mais recente, a gente pode pensar a guerra ou a revolta de Canudos, onde 30 mil sertanejos são dizimados no Arraial de Belo Monte, no interior da Bahia. Então, o Estado brasileiro, ele sempre foi um Estado violento, repressor. O Tiradentes é apenas um episódio famoso de uma série de outros exemplos que a gente tem na história. E agora, o modus operandi era esquartejar, mas era também distribuir?
ter essa visibilidade toda ou foi mais Tiradentes? Pendurar em poste, né? Todos eram expostos depois. Expostos depois. Para mesmo modo para expor o sofrimento, Vamos para outra, eu acho que a última imagem, né? Que são a das estátuas de Tiradentes, a próxima imagem aqui. Essas são do Rio, né? Lá na Praça Tiradentes. Na Praça Tiradentes. E na realidade mostra essa ideia da corda, né? Do enforcado também, essa ideia do mártir, né? Só que no formato de escultura, que é para ter aquele monumento sempre presente, né? Essa ideia que a pintura a óleo, ela é mais restrita, né? Ela tem que ficar dentro de edifício, ela fica no espaço mais tem privado. Que ter um cuidado, né? E mais cuidado, enquanto que o monumento, né, ele, por ser de bronze e tal, ele é mais exposto. Então, isso aí é para as pessoas chegarem e verem de longe, né? E enxergarem, olha o que aconteceu ali, está o Tiradentes, mártir, né? Essa ideia toda também é do período republicano, né? Então a República está construindo esse mito de maneira assim a ficar bem marcado. Por isso que a gente usa, né? Os melhores nisso foram os egípcios, né? Da ideia de uma pirâmide. Deixa lá aquela pirâmide, 5.000 anos, está lá marcado que aquilo ali é um túmulo do faraó. Uma escultura de bronze também, né? Agora a gente tem visto aí a questão do vandalismo nas estátuas, mas em geral elas são muito duradouras, elas duram e ficam ali, né, para gerações, né, marcam o lugar de uma praça, e tem sempre uma tabuletinha embaixo, né, que escreve quem é a pessoa, então outras gerações... Quando não roubam a placa de bronze... Eu estou pensando exatamente isso, quando não roubam a placa de bronze, está lá escrito quem foi, que data foi, tá... Então isso é também didático, né, porque... Exato. Eu ia dizer isso, né, para vocês e para qualquer pai também, né, pais e mães, levar os seus filhos nas praças, ler o que está escrito ali, é interessante, muito interessante. Eu gosto muito, particularmente. Isso é prático, assim, né? Isso é muito vívido, né? É concreto, né? Tu vê aquele busto daquela pessoa, eu vejo ali do lado do Boulevard tem um busto do Rubem Berta. E agora já roubaram a plaquinha dele até. E eu fico ali pensando assim, meu Deus, quem é que vai saber que é o Rubem Berta isso aqui, né? Daqui a algum tempo ninguém vai saber quem foi o Rubem Berta, quem foi a Varig, quem foi tudo, e levaram a plaquinha dele. Puxa vida, né? Eu acho interessante isso porque, vou dar uma dica para os pais, tá? Porque tirando aqui o professor Felipe e a professora Cláudia, nós também temos as nossas derrapadas. As crianças perguntam, pai, quem é aquele ali na estátua? A gente não sabe. A gente está passando uma praça e a gente não sabia. A gente tem que ser humilde. Vamos ali olhar, né, a placa, vamos aprender junto, ou às vezes pega vamos até olhar no Google, né? Google, isso, né? E aí vê uma foto, é fácil também a gente diferenciar a fake news, né? Obviamente, porque tem gente que diz, mas o Google tem muita fake news, não dá para acreditar em tudo. Dá para fazer uma pesquisa decente no Google. É só você ver mais de uma fonte, olha mais de uma foto, né? Vê a localização geográfica. Bom, essa praça aqui vai lá na Praça Garibaldi aqui, que tem o Giuseppe e tem a Anitta, os dois aqui, também extremamente vandalizados, infelizmente. Recentemente a prefeitura até deu um shape lá, né? Deu uma reformada e tal, mas sempre roubam alguma coisinha que outra. E eu fui com meus filhos esse dia também ver, né, de perto, né, explorar a feição, né? Explorar muito bacana. o momento em que aquilo foi retratado. Ali é maravilhosa aquela escultura, né? É toda simbólica também. Então... Nós temos a nossa própria cidade, não precisa ir até a Europa. Que tem hoje um debate e ele é muito premente nas salas de aula. Assim, quando a gente fala de patrimônio, quando a gente fala de monumentos, esse debate sempre aparece. Tá? Que é, professor, a gente deve derrubar algumas estátuas, é correto vandalizar algumas estátuas, é correto pichar estátuas, né? O que é o adequado fazer? Vamos falar disso depois do intervalo. Vamos segurar a audiência, porque esse é um assunto bom também, vandalização, versões da história, né? A professora Cláudia já participou comigo de um programa sobre versões, vamos falar um pouquinho aqui também, e justamente essa necessidade de contar, de atualizar, de redirecionar, de recolocar algumas verdades em cima da mesa. Esse é o nosso próximo assunto neste programa sobre a história e as novas gerações, cruzando as conversas especial nesse mês de abril histórico. O intervalo é rápido e a gente já volta com a professora Cláudia Musafai e também com o professor Felipe Guevara. Eu espero vocês.
Estamos de volta com Cruzando as Conversas na noite de hoje pela RDC TV em 24, 524, Claro Net TV. Também ao vivo no Facebook, simultaneamente no YouTube. Se você está gostando desse debate sobre história para as novas gerações, estamos aqui com a professora Cláudia Musafai e também com o professor Felipe Guevara, os nossos convidados de hoje. Se você está gostando, você pega lá o link do YouTube e pode mandar pelo WhatsApp para os seus amigos, no grupo da família, não é fake news, pode mandar, né? Aqui é True News. E nós também estamos, você pode compartilhar nas suas redes sociais, você pode publicar ali no seu próprio Facebook, no seu próprio perfil, enfim, e ajudar a divulgar os nossos conteúdos aqui da RDC TV, que é televisão, que é rede social e que é internet. Jornalismo 100% local. E de segunda a sexta às 10 da noite, com reprises às 15h30 e às 22 horas de sábado e de domingo, para você não ficar com saudade da gente. Cruzando as Conversas conta com o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Azof-BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, na hora de pagar, não tenha dúvidas, vá de Banri Compras. Professora de História da Escola de Humanidades da PUC, Cláudia Musafai, e professor de História do Unificado, Felipe Guevara, que eu pedi para segurar, para a gente criar um suspense, né, e segurar a audiência sobre a derrubada, vandalizar estátuas, incendiar a Borba Gato lá em São Paulo. Acho que teve uma lá em Londres que empurraram para dentro. Era um contrabandista, não, era um traficante de escravos. Empurraram para dentro da água, né? Uma coisa impressionante. E aí, professor, qual é a orientação do mestre? Eu acho que é um debate muito complexo, né? Até porque quando a gente fala, por exemplo, né, num personagem como um bandeirante, né, que tinha uma prática de violência contra grupos indígenas, escravizava índios, assassinava índios muitas vezes, num estado como o brasileiro, que é plural e diverso, né, o indígena talvez olhe para aquilo e enxergue uma violência viva. Né? Como ao mesmo tempo a gente pode estar falando de um traficante de escravos do século XIX e aquilo desperte emoções, ódio, rancores, né, sentimentos na população negra da Inglaterra. Agora, não tem uma solução simples, né? Não basta a gente apagar todo o passado, não basta a gente derrubar todas as estátuas, como ao mesmo tempo também, de repente, deixar as estátuas sem uma explicação e uma contextualização não seja o caminho. Tem uma proposta que eu não sei se é a mais acertada, porque, de novo, não tem uma resposta certa para isso, não tem uma resposta única, que é de um artista chamado Bensky, não sei se vocês conhecem. Sim. O Bensky, ele deu uma proposta de intervenção para esse caso da estátua derrubada na Inglaterra. Ele fala, olha, e se... Deixa que eu transformo em outra coisa. Se a gente retratar, também em forma de estátua, a população derrubando aquela estátua. A gente não apaga o passado e, ao mesmo tempo, a gente registra que em 2020 houve um questionamento da presença daquele passado ali. Isso é interessante, né? Porque, na realidade, as coisas mudam, essa questão do politicamente correto, né? Eu lembro, por exemplo, agora quando tu falasse de ter visto foto já na própria revista Manchete, do Juscelino Kubitschek vestido de desbravador do Brasil e justamente de bandeirante, com as botas, sabe? É uma foto incrível. E naquela época era bacana. A Paner, por exemplo, que era uma companhia aérea, ela chamava todos os aviões dela com o nome de Bandeirantes, porque ela achava que ela era uma empresa que estava desbravando, ela voava para a Amazônia, ela voava para Mato Grosso, para Goiás, então ela estava desbravando o Brasil, então tinha o Borba Gato, imagina, e era o nome dos aviões e aquilo era muito simbólico. E não era mal visto pela população da década de 50, era muito aceito, muito ok. O cara foi, inclusive, eleito presidente, Brasília, aquela coisa toda. Então, a gente tem justamente essa ideia do contexto, sabe? Naquela época, ser bandeirante não era feio, tanto não era que o cara se fantasiou de bandeirante, né? Então, como é que é isso? A escultura foi encomendada quando, né? Provavelmente por essas pessoas, nessa época, né? Naquele contexto. E aí, você vir
80 anos depois, 60 anos depois, e vem com uma outra realidade, que eu não discordo também, que a população sofreu, que eles eram... pregavam, até que no Rio Grande do Sul, a gente estuda nas missões jesuíticas, que vinham aqui, pegavam os índios, que escravizavam os índios. Ok, eu não concordo também com isso, mas uma coisa, vamos dizer assim, não invalida a outra, né? E aí a gente destruir, ou vandalizar, no caso, tá perdendo aquele marco de referência de memória. Esse é o problema. E aí, quando eu vejo, assim, por exemplo, na França, é muito comum você ir passear e ver assim, ó, aqui nasceu Júlio Verne, tem uma plaquinha lá, e aí tu vê. Ou aqui aconteceu tal coisa, aqui morou Santos Dumont. Eu acho o máximo isso, né? Porque você faz uma visita guiada pelas ruas, na verdade, né? E vendo e recebendo história ali, né? E vendo marcos que são importantes, né? Assim, aonde aquela pessoa morou, aonde ela viveu, aquela escultura. Então, no momento em que arrasa quarteirão, né? Como foi, às vezes em guerras acontece isso também, né? Eles arrasam as esculturas que são milenares. Aí a gente pensa, pô, é um patrimônio da humanidade que está indo embora, né? Então, claro, a gente tem que relativizar, eu acho que tem que ter uma maneira de contar, que olha, esse cara aqui, na época você acreditava, mas na época piada com mulher era bem visto, entendeu? Hoje em dia nada, eu fico mais indignada do que isso, né? Quando vem umas piadinhas dessas. Mas naquela época lá do passado histórico, a gente vê que a própria mulher naturalizava isso. Ela não se sentia ameaçada ou ela não se sentia desvalorizada. Então, são contextos, né? E aí eu acho que a gente tem que... fica uma coisa anacrônica também, se você simplesmente passa... O que é bom é o que é presente, o que é como a gente pensa agora. Como as pessoas pensavam no passado é ruim. Então, é difícil, né? A gente vai viver só o momento atual, então. Ruim ou boa é a nossa história, né? É uma maneira de representar. Exatamente. Eu acho que essa ideia do Banksy, que o professor Felipe falou, é uma saída criativa. Sim. E eu acho que podem existir dezenas de outras saídas, soluções criativas. E não há uma solução única. Não há uma solução única, pode ter várias coisas. Eu me lembro muito, eu estava ouvindo vocês falando e me lembrando aqui que eu tive a oportunidade de acompanhar o ex-governador José Ivo Sartori numa missão pela Europa. E uma das cidades que nós passamos foi Weimar, que foi o berço do nazismo, da República de Weimar, lá, o quartel-general de Adolf Hitler. Inclusive, nós passamos em frente ao hotel, agora não me recordo o nome, se vocês lembrarem, o hotel famoso lá, que ficava um escritório de Adolf Hitler, que é uma sala que está intacta, né? Poxa vida, se aquele pessoal lá resolve botar fogo, porque, não, o Hitler sentou aqui, então nós vamos botar fogo para negar toda a história. Se perde um patrimônio, é a mesma cidade onde viveu Goethe, mesma cidade onde nasceu Hans Christian Andersen, tem todas essas plaquinhas, né? Franz Liszt, tem uma escola de música de Franz Liszt, que são construções históricas, está lá as plaquinhas das pessoas, como a senhora falou, né? Que tem muito na Europa. E pertinho dali, nós acabamos indo conhecer também, Buchenwald, que é um dos campos de concentração, que os alemães fazem questão de preservar, com uma qualidade assim imensurável, né? Uma maneira impecável de cuidar das coisas, sempre pintando, sempre renovando, com uma grande exposição de tudo que aconteceu, que eles foram culpados, né? Que as gerações anteriores a eles foram culpados, com um fundo lá, inclusive, para as pessoas assinarem, colocarem $1, colocarem €1, não sei o quê, para manter aquele museu vivo, para ninguém esconder aquilo. É horrível? É horrível. Eu me senti mal. É uma energia negativa, assim, violenta naquele lugar, como deve ser em todos os outros campos de concentração. Aqueles fornos, aquelas covas, né, que foram feitas nas... Não vê nada, é só areia. Mas, assim, tu sente que a coisa está lá, né? É uma experiência histórica, do ponto de vista histórico, sensacional. E, para mim, um exemplo, né, de humildade, mas ao mesmo tempo de autenticidade, de respeito à história por parte dos alemães, de não negar. Que aquele exemplo fique ali para as pessoas não repetirem aquilo, para esclarecer. Né? Exatamente. Né? Então, acho que é muito importante, assim, olha, aquelas pessoas sofreram ali, nos Estados Unidos tem um que eu faço impressionante também, que é uma sala inteirinha só de sapatos.
né? Cada sapato era uma vida, cada sapato era uma pessoa que morreu na câmara de gás. Então, não dá para esquecer isso. Não dá para negar, não dá para botar para debaixo do tapete. Exatamente. E no momento em que destrói, esse é o problema. Aí né? fica mais tu difícil. Destrói, tu tira, é terra arrasada, né? E aí tu não consegue contar aquela história, porque não tem mais os marcos de memória, justamente, que são muito importantes. Então, E pegando um pouco todo esse debate, assim, é importante lembrar também que a Alemanha, ela faz muito isso porque a Alemanha perde a guerra, né? Então, se a gente pensar num outro genocídio que acontece dentro desse período que nós estamos falando, que é o genocídio armênio, né, que acontece dentro do Império Turco-Otomano, né, e, portanto, um Estado que nunca foi punido, nunca foi reconhecido aquele genocídio, já há uma política de memória bem inferior. E eu concordo inteiramente com vocês. No momento que um genocídio é esquecido, o objetivo final dele é realizado. Porque tu está, de fato, apagando que aquele povo existiu. Desaparecendo da história. E até tem um detalhe interessante, né? Eu vejo muitas fotos dos brasileiros indo para os campos de concentração na Alemanha e tirando umas fotos assim, né? Super feliz. Fazer selfie assim, felizinho, não dá, né? Eu acho esse Mas também um fenômeno concordo contigo que tem uma energia, né? Tem uma energia negativa. E uma coisa também que a gente vê, por exemplo, ruas mudando de nome, né? Também. E isso é uma maneira de negar. Esse revisionismo histórico. Esse revisionismo histórico, exatamente. A nossa Castelo Branco aqui, que virou exatamente. a democracia, a igualdade, depois voltou de novo para Castelo Branco. E aí, colegas meus, repórteres de trânsito, se atrapalhando porque o nome da rua mudou. E numa determinada época é bacana botar aquele nome, depois fica ruim e depois volta a ser bom. Como é que pode uma coisa dessa, entendeu? Então, essas mudanças ao sabor das ondas, que na verdade é o sabor da política, né? É a política que faz que mude isso. Eu acho também muito negativo. Por exemplo, agora política não pública, né, professora? Não é uma política para a cidadania. Não, é uma questão política de ideologia. Política ideológica. Ideológica, exatamente. Né? E agora mesmo, essa semana aconteceu, né? Tem um ilustrador muito bom, o Fico, né? Ele descobriu aquelas as fitas, as gravações. E muitas pessoas querem negar aquilo, quer dizer que são vozes que foram julgadas, que estavam no julgamento militar, o cara entrou com uma ação para conseguir aquilo ali. Eu mesmo trabalhei com uma coisa muito interessante também, que é o habeas data, né, desse período, as pessoas que eram denunciadas no DOPS. Então, a pessoa, por exemplo, nós estamos aqui, o Renato é meu amigo, a gente é parceiro, né? Só que eu não gosto muito do Renato, eu estou achando que ele está crescendo muito e tal, então eu vou lá no DOPS. Nunca imaginava que meu nome ia aparecer, porque era feito em sigilo, só que eu dava o meu nome, o CPF, não sei o quê, assinava e denunciava ele. E depois de um tempo, ele teve o direito de ir lá buscar. Eu quero saber se eu fui denunciado. E aí vem aquela ficha. Pô, mas a Cláudia... Quem me denunciou? Né? Pô, minha parceirinha, vinha no meu programa, como é que é isso? Não, então essas coisas precisam ser ditas. Claro. Aconteceram, né? Eu mesmo lembro de pequenininha, de traumático, assim, eu morava no Rio, no Leblon, e tinha uma professora de matemática. E um dia o filho da professora desapareceu. E eu era pequena, e eu cheguei para minha mãe, como que o filho desapareceu? Não, ele tá num lugar sumido, ele não sei, ninguém tinha explicação para dar, né? Aí ligavam para um, ligavam para outro, a minha mãe tinha um parente lá que era do exército, vou ligar para o fulaninho, ver se ele sabe alguma coisa. O fulaninho não sabia, e o filho da professora de matemática nunca apareceu. Então, eu lembro dessas coisas, quer dizer, então não é... Agora a gente vai negar que isso existiu tortura no Brasil? Quer dizer, puxa vida, e as pessoas que são mais velhas, vamos dizer assim, né, que tiveram uma lembrança, uma memória, um parente... E muitas, né, não conseguiram nem o corpo, né? Não conseguiram nem o cadáver para fazer um enterro digno. Que é o caso... para saber se estava vivo, se estava morto. Tem um filme maravilhoso da Zuzu Angel, né? Que é da Ingrid Angel, né? Exatamente, é essa história. E ela desesperada, ela foi até o Kissinger, tu imagina? Ela teve uma coragem incrível, porque na época tudo era proibido, tudo era escondido, né? Tudo era censurado, tudo era ameaçador, assim, tu podia desaparecer a qualquer momento. Então,
eu lembro desse medo, sabe? Assim, eu era bem pequena, mas eu lembro dessas coisas, assim. Então, agora, eu fico, assim, ofendida quando eu vejo alguém dizer, não, tá todo mundo morto, não vale mais a pena, não vamos procurar isso, não vou... Porque a outras gerações, às vezes, os alunos vêm perguntar pra gente, né? Eles vêm perguntar o que aconteceu, porque, às vezes, as famílias têm uma memória de que, poxa, naquela época era bom, eu comprei minha casa própria, ou eu comprei o meu carrinho, ou eu tenho uma memória mais nesse sentido, assim, até de bens, às vezes, ou de uma coisa ou que não passaram mesmo, porque não foi todo mundo que passou por isso, né? Então, a gente tem que relativizar nesse sentido, assim, de que não é todo mundo que vai ter a mesma história para contar. Eu lembrei agora do Ney Lisboa também, que até hoje não encontrou o corpo do irmão dele, o Eurico. Né? E esse é um ponto muito interessante, professora, que nem todo mundo tem a mesma versão sobre a ditadura. Né? Nem todo mundo vive a história com a mesma sensação, com a mesma relação e com a mesma incidência. É óbvio que, se eu perguntar para a senhora que morou em Porto Alegre, morou no Rio de Janeiro, a senhora vai ter uma percepção que o Brasil talvez fosse um governo autoritário. Agora, fala isso para os meus parentes que são do interior do Rio Grande do Sul, onde o Estado mal chegava, que aquilo era um Estado repressor e autoritário, não existia Estado ali. E tem um outro ponto, assim, de novo, né? O fim da ditadura no Brasil, a redemocratização, ela é feita de uma maneira negociada, né, com militares e políticos civis, né? Então, para fazer um projeto de memória e reeducação da população para aquilo que aconteceu, nós ainda engatinhamos muito também por conta da lei de anistia, de toda uma reconciliação política que foi feita pelos generais e por uma elite política civil, o que não se configura na Argentina, no Uruguai e no Chile, que as ditaduras não é que elas caíram, elas desabaram, né? Então, lá há uma educação muito direcionada a enxergar aquele regime como autoritário, violento, de exceção e que não deve se repetir, né? Então, de novo, assim, a produção de memória, ela está muito vinculada às relações de poder. As visões que a gente tem sobre o passado está intrinsecamente ligado com o poder político. Né? Muito bem, eu queria perguntar para vocês, ainda dentro desse bloco, que é mais curtinho, sobre as versões. Vocês tiveram muito trabalho em sala de aula em ter que explicar e desdizer certas coisas. Eu acho que a mais famosa foi o 31 de março de 64, que eu fui ensinado como revolução. E aí, de repente, vira um golpe. Esse olhar teve que ser revisto várias vezes, imagino, em vários eventos históricos, não só do Brasil, mas mundialmente. À medida que foi se descobrindo, né, determinados fatos, elementos. Como é que vocês se viram como professores em sala de aula? Vocês foram questionados por alunos também sobre essas mudanças da versão histórica de certas coisas? Eu acho que sim. Eu acho que tem públicos, né, na realidade. Por exemplo, assim, nos alunos da história, que fazem história, em geral são muito engajados esses alunos, né? E eles procuram já ser mais críticos, né? A gente vai desde o início perguntando e tentando explicar para eles. Mas eu vejo em outros cursos, quando eu trabalho em outros cursos, que há exatamente assim, às vezes informações da própria mídia ou informações da família, pessoas que justamente não viveram, e a gente já tem trabalhos muito bons já sobre esse período da ditadura, inclusive assim, das pessoas dizerem assim, puxa, eu não posso dar depoimento nem declaração, porque comigo não aconteceu nada, eu não vi nada, isso que o Felipe falou, sabe? A minha vida continua, a minha vidinha igual, eu continuei trabalhando, eu continuei voltando para casa, eu continuei... E muito do que a gente às vezes vê é de pessoas que tiveram muita voz, né? E eu vou dar... Teve uma época que era muito... Na minha juventude, a gente lia direto, assim, o livro do Gabeira, o livro do Flávio Tavares, o livro... Era moda aquilo, a gente lia muito aquilo e a gente vivenciou muito. Era comum na universidade levar algum sobrevivente que tivesse passado por tortura. Era comum de contarem, por exemplo, do show do Chico, que tinha entrado gente. A gente também, eram nossos ídolos, de certa forma, cantavam aquilo e tocavam aquela... Foram censurados.
Eu me lembro de até novela das 8, das 9, que não foi ao ar porque na última hora a censura pegou a Dona Solange, como a gente brincava da Dona Solange. É verdade. Era uma censora. Nossa, que mundo horrível era aquilo de ter censura, sabe, para tudo. E você não podia falar, você não podia se reunir, você não podia não sei o quê. E aí eu fico pensando, já quando vem essas perguntas, né, justamente assim, olha, vocês não sabem nada daquilo ali que foi, né? Então a gente vive essa ideia que você é meio que vigiado, a gente não sabia ao certo se era. Era uma coisa meio paranoica. Mas eu me lembro, na faculdade, eu cheguei a fazer um ano no Rio de administração, e os colegas diziam, olha, aquele ali é do Senimar. E a gente pensa, pô, é do Senimar? Sim, tudo que tu falar aqui, ele vai te denunciar. Não sei o quê. Então, havia meio que era tipo assim, entre aspas, a gente nunca provou que o cara era mesmo. Sim. Mas diziam... Existia uma paranoia no ar. Existia uma paranoia no ar. Um medo, sabe? Por exemplo, aquele show do 1º de maio, que teve a bomba no Rio Centro. Eu estava na faculdade naquela época. Aí, o que eles falaram? Eu queria muito ir no show, mas os meus pais não deixaram eu ir no show, porque era perigoso. Era perigoso porque era no Rio Centro e era uma coisa longe, né, lá, na época, né? Ninguém morava na Barra, então era uma coisa muito longe. Passava a Barra, né? Deixava a Barra... Eu fico pensando, hoje, se eu tivesse ido naquele show, se tivesse faltado luz lá dentro... Que pânico, que correria que ia ser, ia morrer muita gente, né? A irresponsabilidade mesmo, porque não todo mundo jovem, estudante, entendeu? Assim, ó, você fazia um ataque de jogar uma bomba dentro de um lugar que é ermo. Hoje em dia o Rio Centro ainda é longe de tudo. Imagina naquela época. Professor Felipe, por exemplo, o senhor falou agora há pouco da Revolução Farroupilha também, né? É outra que mudou ao longo dos últimos anos. Nós caímos na real, né? Não, e eu até acho, Renato, que tu foi muito gentil e muito singelo, porque questionar o 31 de março, 1º de abril, golpe ou revolução, ainda é um debate, tá, que... Plausível. Não é plausível porque eu não concordo, né? Eu acho que efetivamente foi um golpe. Mas é um debate que tem correntes teóricas, certo? Certo. Agora, tem muito. A gente escuta em sala de aula perguntas sobre o nazismo era de esquerda ou, né, Sor, é verdade que Zumbi dos Palmares era um escravocrata? Isso é muito fenômeno que a gente vê hoje em dia da pluralização de opiniões e da personificação de opiniões, né? E, de novo, né, eu acho que eu sou completamente a favor de criar um canal de história no YouTube. Tu não precisa ser um historiador, tu não precisa ser um cientista social, tu não precisa ser um filósofo. Qualquer um pode falar sobre história. Não é esse o problema. Agora, é óbvio que tu tem que filtrar aquilo e mais, né? Eu acho que muitas vezes, nós que somos formados na área, a gente acaba demonizando pessoas como o Peninha, né? O Eduardo Bueno, que tem o seu canal do YouTube, sim, que é muito famoso, tem muita qualidade, né? O Peninha, ele presta um serviço para divulgação de história. Né? Ele não pode ser visto como um inimigo para nós historiadores, porque ele não é da nossa área. É claro, ele tem seus limites e ele até reconhece, né? É um trabalho de divulgação. E agora, ele mesmo disso. Mas ele é um cara muito culto, tu sabe? Eu cheguei em Porto Alegre aqui em 81, ele 82. Não está fazendo exercício ilegal da profissão, então? Não, no sentido assim, eu me lembro que eu trabalhava numa livraria, na livraria do IAB, ali na... Instituto dos Arquitetos do Brasil. Instituto dos Arquitetos do Brasil. E o Peninha era um dos melhores clientes, ele comprava muito livro, ele comprava muito revista em quadrinho. Ele era louco por revista em quadrinho. E ele ia lá e comprava muita quantidade. Então, é uma pessoa que está lendo aí esse tempo todo, sabe? Então, ele é vamos dizer assim, e tem uma forma de contar. Que isso eu acho quer dizer, tem uma linguagem pop que deve agradar bastante as gerações novas. Né? Então, assim, eu acho que essa ideia de versões, de novo, eu até gostaria de deixar isso claro, né, professora? Não é que a gente está aqui desmascarando a ideia do Tiradentes, ou a ideia do Bandeirante, ou da Guerra dos Farrapos, né? Eu acho que a gente tem que ter a perspectiva que a história é uma narrativa, é um campo científico também, e vão ter disputas de opiniões e visões o tempo inteiro, e que se reatualizam. E que bom que se reatualiza. E que bom que há debate. E que bom que um aluno, de vez em quando, vai questionar a visão que eu trago. Mas, claro, sempre baseado em fatos e argumentos. Tá? E só não se tem, às vezes, todos os fatos para se averiguar e ter uma verdade única, né? E, às vezes tem algumas
diferenças de versões. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos com as conclusões aqui dos nossos convidados desta noite, falando sobre história para as novas gerações nesse mês de abril, que tem muitas datas históricas, e nós estamos marcando aqui neste Cruzando as Conversas especial. Professora Cláudia Musafai, professor Felipe Guevara conosco aqui. Já voltamos, o intervalo é rapidinho, eu espero vocês. De volta com o segmento final do Cruzando as Conversas, especial desta noite, falando sobre história para as novas gerações, com a professora de História da Escola de Humanidades da PUC, Cláudia Musafai, e o professor de História do Unificado, Felipe Guevara. Você acompanha o Cruzando pela RDC TV 24524, claro, NET TV, também no Facebook e também no YouTube. No final do programa já tem um linkzinho do YouTube ali para você passar para os seus amigos, postar, assistir os melhores momentos do programa, já fica postado automaticamente no final desta edição. Lembrando também que temos reprises no final de semana, né, às 15h30 e às 22 horas aqui do Cruzando as Conversas, que tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a ZOF-BM, defendendo quem protege você. E Banrisul. Na hora de pagar, não tenha dúvidas, vá de Banri Compras. Os nossos professores estão dando uma aula de história aqui, a gente está falando sobre essa, eu ia dizer dificuldade, mas nem é uma dificuldade, é uma arte, né, de contar a história em várias versões, em várias linguagens, despertar essa atenção dos alunos. Só queria fazer um fechamento com o professor Felipe, porque a gente falava do Peninha, né, então... na sua opinião, é válido, não todo mundo sair fazendo um canal, né, de história, mas é válida essas outras tentativas de linguagem, abordando história de alguma forma, e isso tudo contribui? Sem sombra de dúvidas, eu acho que é enriquecedor. Claro, sempre com o limite de entender que é um recorte, é um vídeo, é 30 minutos sobre algo que tem uma série de páginas produzidas e debates feitos. Mas eu acho válido. Eu acho que sempre é uma introdução, sempre é um despertar, sempre é um primeiro passo para te se apaixonar ou buscar conhecer mais sobre história. E pode até servir de objeto para ser discutido em sala de aula. Com toda certeza. O aluno pode trazer, olha, eu vi lá no canal do Peninhas, é verdade, professor? Com certeza. É verdade, exatamente, professor, né? É um estímulo, né? Eu acho que isso que é interessante, assim, eu me lembro que... É uma forma gostosa, na verdade, às vezes é o teu início, né? Dali tu vai pesquisar mais, tu vai ver mais, então eu acho que ele desperta muita curiosidade. Então eu acho que o programa do Peninha tem é válido por isso, né? E tem muitos outros, agora tem essa questão dos podcasts também, eu sou muito fã, né? Tem até uma colega que está fazendo podcast na universidade, fazendo entrevistas com professores, com pessoas que lançaram livros, com teses novas, é uma maneira da gente se informar, né, de divulgar o que está sendo feito. Então, isso é muito importante, porque antigamente ficava muito fechado, né? E tem alunos, por exemplo, fazendo, eu acho muito bacana no Instagram também, divulgando a história, divulgando formas, vamos dizer assim, de estudar a história, como estudar a história. Jogos também, uma outra forma que eu acho maravilhosa, esses jogos de estratégia, né, jogos de guerra. Eu acho que isso aí é uma porta de entrada, na realidade, né? Uma janela que se abre para a pessoa ir se aprofundar e saber mais. E às vezes a gente vê uma série, né? Por exemplo, eu fiquei muito fã daquela série Crown, né? Que é da família britânica. Pelos detalhes, real, né? A família real, assim, pelas roupas, pelos penteados, reconstituição toda, né? Fantástico. É fantástico, é um trabalho que está sendo feito ali, né? Que a gente vê, né? Que tem a mão do historiador, tem a mão do figurinista, são várias expertises, vamos dizer assim, né? Que se juntam para fazer um seriado. Então, eu estou já esperando o próximo, né? Porque realmente me encantei de ver, né, a perfeição como eles conseguiram reconstituir e tornar interessante, né, um fato, quer dizer, ali você junta vários contextos. Tem um episódio que eu me lembro que aparecia a Jacqueline Kennedy, olha lá, o Kennedy foi lá, visitou a rainha, não sei o quê, como é que era. Então, são momentos, vamos dizer assim, que talvez contar isso de uma maneira
formal numa aula não ficasse interessante. Mas ali na minissérie ficou muito interessante. Né? É uma maneira, é uma ferramenta que se tem para, daqui a pouco, despertar o interesse dos jovens, daqueles que estão reticentes, daqueles que estão, né, reclamando da aula, enfim, reclamando do colégio, reclamando da escola. Daqui a pouco pega o filho, pega a filha, desperta com uma sessão de cinema em casa, um filme desses, né? Tem tantos filmes que trazem recortes históricos, de fatos históricos, coisas que a gente não sabe. Coisas que a gente não imagina que existiu quando vê ali, foi baseado em fatos reais. Aí vai ler sobre o filme, né? Que eu sou assim, né? Eu gosto de ser surpreendido pelo filme e depois eu vou lá pesquisar melhor para ver se aquela história realmente foi real ou se teve algum grau de fantasia, de adaptação e tal. Por exemplo, aqui, ó, até puxei aqui no Google a história do jogo da imitação, né? Com Benedict Cumberbatch, que inventou a máquina lá, que traduziu a criptografia dos alemães, né, tal, e com isso venceram a guerra. Troço impressionante. Aí ele era Turing, né, Alan Turing, isso. Aí ele já tinha também uma questão própria homossexual, foi o primeiro homossexual a sofrer e era um gênio, né? A sofrer esse preconceito. Até O Último Homem, o filme de guerra, que eles estão lá é um platô, é um abismo, não sei o que é, aquilo que eles vão caindo e tal. É uma coisa impressionante. Aí tu conta a história assim, eu contando para vocês, pô, é uma história chata, pelo amor de Deus, todo o tempo os caras no abismo, e o soldado caindo, e os caras resgatando. É um baita filme, se eu não me engano, vou puxar o Google aqui, do Mel Gibson, se não me engano, foi dirigido pelo Mel Gibson. São coisas fantásticas, assim, que a gente tem à mão, né? Exatamente, em casa, numa livraria, num cinema, às vezes está passando na televisão. Eu acho que é dever dos pais, né? Eu estou falando muito hoje para os pais aí, mas é dever dos pais daqui a pouco puxar a criançada para isso aí. Não, mas vamos ver, queremos ver uma bobagem. Não, só um pouquinho, hoje não. Hoje nós vamos ver aqui o negócio que vocês vão gostar. Porque é lúdico. Porque dá uma driblada, talvez, às vezes, e porque dá um exemplo, principalmente, né? Eu acho que essa questão dos pais, os filhos aprendem não é só pelo discurso, né? É pelo exemplo também. Então, os pais, que quando eles veem que os pais gostam, por exemplo, gostam de arte, gostam de história, eles vão também se motivar, né? Então, o próprio 300, né? Sim. 300 é um filme sensacional, né? Que também conta um pequeno recorte. Enfim, tem vários. O Êxodo, o Troia, né? Estou vendo aqui na minha puxada. Cleópatra, clássico lá com Elizabeth Taylor. Aí eu já não sei se é tão respeitoso aos eu fatos acho que é daqueles que fantasia muito. Mais romance. Mais romanceado, né? Até porque a gente tem pouca coisa da Cleópatra. Claro. Né? O próprio 300, né? O 300 ele é produzido no momento de guerra do Iraque. Né? Então tem toda uma ideia também de Ocidente versus Oriente que está por trás do filme que vale a pena refletir, né? Ou seja, assistir com olhos críticos. Isso que o Felipe falou é muito bacana, porque o filme também ele é datado. Tá? Então, um filme de 63 foi feito numa época, né? Um filme de hoje, por exemplo, ele tem uma realidade. Um filme da Guerra Fria tem outra realidade. Um filme lá da década de 60 tem outra realidade. Então, isso é bacana, fazer esse jogo, né, com a história. É uma coisa que enriquece muito. Né? E sempre contextualizar, né? As obras são sempre fruto de um tempo. E para fechar, então, já que nós estamos bem no finalzinho do programa, eu vou pedir uma dica de cada um de vocês. Um livro, ou série, ou filme. A professora já deu aí uma dica, também eu dei algumas aí, para daqui a pouco seduzir, para ser um chamariz, algo entrante, né? Para o estudo da história, ou simplesmente uma dica que vocês acham que é interessante do recorte da história. Professor Felipe Guevara. Então, eu vou... Não vale diário de motocicleta. Pô, sabe que eu tenho a história de Che Guevara em quadrinhos, que é muito bacana, de um sul-coreano. Mas eu vou dar uma dica, então, eu gosto muito de futebol. Então eu vou passar um filme que se chama O Segredo dos Seus Olhos. Olha só. Ele é um filme argentino. Ele está disponível no Prime Video e ele acontece durante o período de ditadura na Argentina. Recomendo, assim, tem toda uma ideia de paixão pelo futebol, repressão, enfim, vale a pena assistir. Tem aquela cena fantástica da câmera, eu não vou dizer o gol porque eu também não entendo mais nada de futebol, mas é aquele gol que é histórico lá, passando por cima do estádio de... Não lembra qual é o estádio? É o do Racing.
Do Racing, né? É, Estádio a Racing. Avejaneda. É que a câmera vai por cima, assim. O Avejaneda. Um plano sequência sem cortes. É sensacional. O El Cilindro. O nome Isso do não é estádio. spoiler, viu? Isso não é spoiler. Isso aí Eu acho esse filme bacana. Eu gosto muito também de um documentário que está disponível no YouTube. Ele foi produzido pela ESPN por um jornalista historiador chamado Lúcio de Castro, que é Memórias de Chumbo. Né? Futebol e ditaduras do Cone Sul. Tem um para cada país da América do Sul: Chile, Uruguai, Brasil, Argentina. Livro. Eu vou dar uma dica que não é bem sobre história, mas eu acho que é um livro apaixonante e introduz a gente a se interessar por uma ideia mais crítica de sociedade, que é 1984, do George Orwell. É uma distopia e, para mim, foi um livro que me abriu muitos horizontes. sempre atual, né? Mais do que nunca estamos vivendo aí o mundo do Big Brother. Professora Cláudia, suas dicas? Pois é, né? Eu estava pensando assim, eu acompanho aí o Felipe. Desculpa, professor, quando eu falo Big Brother, o pessoal acha que é o programa da outra emissora. Não é o que está lá no 1984, gente. Vamos ler o George Orwell. É verdade. Por favor. Laranja Mecânica também é um que é muito bom, Stanley né? Kubrick. É verdade. Eu gosto muito desses filmes históricos, né? Então eu costumo até usar com meus alunos da aeronáutica, um que eles adoram, que é Os Eleitos, né? Que é maravilhoso. Ele conta essa parte do espaço também, que é tão fascinante. É argentino também. É, né? Os Eleitos é argentino. E isso é muito bacana, porque mostra esse outro lado. Então, eu acho que... Gostando de cinema, sabe? Tem muita coisa boa para se ver e sempre essa ideia, né? Eu acho que o mais importante é procurar ver quem é que é o diretor, quem é que foi o roteirista, onde fez, como fez, né? Essas perguntas básicas, assim, são muito importantes, porque daí a gente consegue contextualizar, né? E dizer, poxa, tal filme retrata esse momento, né? Por exemplo, A Queda da Guerra Fria, né? Eu amo aquele filme porque ele mostra toda aquela decepção da pessoa, assim, né? Que estava vivendo aquilo e, ao mesmo tempo, não queria contar para a mãe e tudo mais. Então, são filmes emblemáticos, né? Adeus, Lenin. Adeus, Lenin. Adeus, Lenin é sensacional, maravilhoso. Os Eleitos não é argentino nada, não, é do Philip Kaufman. Pois é. Mas o nome Os Eleitos é muito parecido com um filme argentino que ganhou o Oscar, não consegui buscar aqui agora. Mas olha, sensacionais as dicas, vamos aprender história, vamos observar a história através dos filmes, dos livros e dos ensinamentos sempre dos nossos convidados. Professora Cláudia Musafai, professora de História da Escola de Humanidades da PUC, muito obrigado aqui pela sua vinda mais uma vez. Até a próxima. Então, Professor de História do Unificado, Felipe Guevara, prazer, muito obrigado por estar aqui conosco. Foi um prazer estar aqui com vocês e um baita de um debate. Até a próxima. Pessoal, vamos encerrando mais um Cruzando as Conversas, prometendo voltar amanhã às 10 da noite. E lembrando também que nos finais de semana nós temos as nossas reprises, 15h30 e 22 horas. Amanhã estamos de volta com a Confraria do Cruzando, onde nós repassamos toda sexta-feira sempre todos os fatos da semana, você não pode perder. Um grande abraço para todos, uma boa sexta, sorte, saúde, sucesso sempre e até amanhã às 10 da noite. Tchau, tchau. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E Banrisul, na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá de Banricompras.